3. Todos então estão lá? Amém. Muito bem, Efésios capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus nos diz. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, tá bom? Acompanhe conosco a leitura, por favor. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como que me foi este ministério, manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Lembra que lá no versículo 3, ele falou do mistério, agora 4 também, mistério. 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus. O versículo 3, irmãos, nos diz como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Paulo já havia mencionado sobre isso. Olha comigo no capítulo 1, versículo 9 e 10 de Efésios. Efésios 1, 9 e 10. Paulo escreveu a eles: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Mais uma vez Paulo fala sobre os mistérios. Mistério de Deus. O mistério aprovado, foi o que eu preguei hoje pela manhã. Amados, eu disse que Deus aprovou o ministério sacerdotal, confirmando realmente, levantando ali o sacerdote, e quando o sacerdote fez e invocou o nome do Senhor ali, a Bíblia nos diz que Deus realmente visitou aquele lugar com fogo. Deus aceitou o ministério dos profetas, quando Elias também montou o altar e clamou ao Senhor. Deus desceu em fogo de uma maneira muito poderosa, consumiu todo aquele altar, inclusive aquela água ali. Então Deus confirmou o ministério dos profetas, Deus confirmou o ministério da casa de Deus, um lugar de adoração, no dia que inauguraram o templo. A Bíblia diz que a glória do Senhor visitou aquele lugar e eles ficaram maravilhados com a presença do Senhor. Deus aceitou e aprovou o ministério de Jesus Cristo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E Deus, irmãos, aprovou e aceitou o mistério da igreja. A igreja reúne em si todos os outros ministérios: o ministério sacerdotal, o ministério profético, o ministério do Filho e o ministério da casa de Deus. Reúne-se tudo neste lugar. E agora nós partimos da ideia de que não existe mais mistério. O mistério de Deus era Deus congregar num só povo os salvos.
Paulo diz agora, pela graça de Deus, na dispensação da graça do nosso Senhor, foi incumbido a mim pregar o Evangelho e unir num só corpo povos de todas as raças. Não há agora mais gentil, não há agora mais grego, não há judeu, agora há um só grupo. Agora são salvos em Cristo Jesus. Amém, amados? Tudo isso por causa da obra redentora de Cristo, e Cristo desvendou o mistério de Deus. Era mistério para as pessoas, mas não para Deus. O Senhor sabia lá no início da fundação do mundo que Ele instituiria o ministério sacerdotal, o ministério profético, o ministério da casa, o ministério do Filho, o ministério da igreja. O Senhor sabia, mas Ele foi revelando de uma maneira gradativa à humanidade. Porém, irmãos, vindo a plenitude dos tempos, não precisa revelar mais nada. Todo mundo já sabe. A grande questão é, já fazem 2000 anos que o mistério de Deus já foi revelado. É a igreja de Deus, o corpo de Cristo, a representação do Senhor nessa terra através dos salvos em Cristo Jesus. É sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Eu quero pregar sobre, mais uma vez, o valor da igreja, o valor do mistério de Deus. Irmãos, se Deus fez mistério, se Deus fez suspense, se Deus preparou a humanidade para um momento muito especial, qual é o momento especial? Estabelecer a igreja. A igreja é especial. Sim ou não, igreja? Sim. É muito especial. Não é só religiosidade. Não é. Eu sei que alguns aí fora encaram. Meu desejo é que a nossa igreja não encare igreja como religiosidade. Quando nós falamos vamos orar, e alguém vai dirigir-nos em oração, e vamos fazer isso agora também, nós vamos orar pela mensagem. Isso aqui era apenas um pano de fundo para a mensagem. Mas quando nós falamos nós vamos orar e nós curvamos a cabeça, verdadeiramente nós vamos orar. Nós temos a ideia de que nós estamos falando com Deus. Religiosidade é você baixar a cabeça e não ver a hora da pessoa que está orando acabar a oração, para dizer amém e levantar a cabeça, como se aquilo ali fosse um intervalozinho, como aquilo fosse um momento de você ficar tranquilo e só esperar pensar em outras coisas que não seja o culto. Não, isso não é religiosidade. Oração é você curvar a cabeça, fechar os olhos e falar com Deus. Amém, amados? Ouvir mensagem é estar na expectativa do que a palavra de Deus vai falar por nós. E não estou dizendo que nós temos compromisso com novidades, mas sempre pregamos a verdade de Deus, e ela sempre pode fazer algo em nossas vidas. Convido você a curvar sua cabeça neste momento. Nós vamos orar, nós vamos falar com o Deus da igreja. Santo Deus, bendito e eterno Pai, damos graças ao Senhor, Deus Pai, porque o Senhor nos amou. Dou graças ao Senhor, Deus, porque todo o mistério, toda aquela preparação, Deus, para realmente mostrar que a igreja é algo muito especial para o Senhor e que deve ser visto como algo de muito especial para aqueles que fazem parte. O Senhor, de uma certa forma, como só o Senhor sabe e pode fazer, o Senhor trabalhou para que nós chegássemos a este momento de entendimento de que o mistério já foi revelado. O mistério é a igreja, e a igreja é uma bênção. Que mistério valiosíssimo, Deus, é a tua igreja. Que bom poder fazer parte dela. Ajude-nos, ó Deus, agora a compreender um pouco mais, com um pouco mais de detalhes, para podermos valorizar ainda mais o mistério do Senhor, que agora para nós já não é mais mistério. Muito obrigado, Deus Pai. Abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus é que nós oramos e confiamos. Amém e amém, Senhor. Muito bem, mistério de Deus não existe agora é a igreja de Deus. Quando você, na palavra de Deus, encontrar o mistério do Senhor, você já vai saber, é a igreja do Senhor, é o projeto de Deus. E amados, nós fazemos parte disso. Amém, igreja? Amém.
Não é gostoso você entender que você não foi colocado de fora? Aliás, você faz parte do projeto de Deus chamado igreja. Aliás, nós não apenas fazemos parte, ou seja, fomos incluídos na igreja, nos planos do Senhor, é nós que damos continuidade a isso que Ele já desvendou para nós. Ele desvendou, é a igreja o mistério. Está revelado, e você que é salvo, você faz parte da igreja, e agora você faz com que a igreja movimenta-se. Amém, amados? Amém. Foi Deus que abriu a igreja hoje? Foi Deus que limpou a igreja hoje? Foi Deus que abriu as janelas hoje? Foi Deus que tocou instrumentos aqui hoje? Foi Deus que dirigiu a música aqui hoje? É Deus que está pregando aqui hoje? É Deus? Não, não é Deus. São pessoas, mas que Deus está usando. São pessoas que fazem parte da igreja. Amém, irmãos? Quem é que toca a igreja, irmãos? Quem é que movimenta a igreja? Lógico, debaixo da graça e do poder de Deus, mas é o povo, é a igreja. Se a igreja parar, como vai fazer? Você conhece alguma igreja que já parou? Eu conheço. É triste, irmãos. É triste. É triste. Eu estava aqui sentado e contando as pessoas que estavam no outro culto. Aí tinha 24 pessoas lá. Então 24 pessoas a mais aqui. Eu acho que nós teremos um pouco mais de pessoas. Se não, talvez eu tenha um infarto nessa noite. Só de imaginar. Cadê o povo? Porque, amados, é a igreja que vai tocar, irmãos. É a igreja. No poder de Deus, mas é a igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós fazemos parte disso. E sabe aonde essa igreja vai? Você sabe onde ela vai? Aonde nós quisermos ir. O Senhor não quer que nós pequemos contra o Senhor. Ele não quer que nós envolvemos com coisas que são ilícitas e erradas. Mas fora disso, irmãos, não há limite. Se a nossa igreja quiser, amados, estabelecer ponto de pregação em cada bairro da nossa cidade, existe alguém que vai nos impedir de fazer isso? Não, mas nem se o diabo quiser, ele consegue. Se cada irmão da igreja falar, pastor, eu quero culto na minha casa na segunda, e o outro diz eu quero na terça, o outro eu quero na quarta, pastor, fique tranquilo, porque eu vou trazer todos os meus vizinhos para vir. Prepara uma mensagem, pastor, e vem pregar na minha casa, porque eu vou chamar o povo daqui. Irmãos, ninguém pode impedir o avanço da igreja. Se a igreja falar o seguinte, nós vamos ter uma escola para os nossos filhos, para os nossos netos estudarem, quem impede que nós termos uma igreja, uma escola? Quem impede, igreja? Ninguém. Por que nos Estados Unidos eles têm escola, eles têm faculdade, eles têm hospitais? Por que eles têm essas coisas? Porque eles entendem, irmãos. E entenderam antes de nós, né? Quando foram colonizados, já foram colonizados pelos ingleses, que já eram crentes, né? Que foram enxotados da Europa, então vai colonizar aquele país lá, aquele continente que nós descobrimos e mandaram os crentes para lá. E os Estados Unidos é um lugar fantástico, mas está tendo problemas ali, porque parece que entenderam que a igreja havia só um tempo de trabalho. E não, amados, não existe limite. Você sabia disso? Não existe. Então, amados, aonde nós iremos chegar? Se nós continuarmos a fazer o que nós estamos fazendo. Já parou para pensar sobre isso? Qual é, amados, o seu papel na igreja do Senhor? No que diz respeito à missão da igreja de Deus na cidade de Serrana. Pastor, eu estou esperando e eu orei. Pensa como eu orei para que Deus levantasse um outro pastor para trabalhar na nossa igreja com o Senhor. Irmãos, você talvez está esperando uma estratégia fantástica vindo na cabeça do pastor Marcos, ou talvez na cabeça do pastor Alexandre, que vai fazer a nossa igreja crescer e fazer aquilo que a igreja tem que fazer? Amados, não é. Deixa eu desapontar você. Não são estratégias de pastores. Não é porque a igreja agora vai ter 2 pastores. 2 pastores vai ser uma bênção para trabalhar em sua vida, para ajudar você a entender o seu papel na igreja de Deus. Mas essa igreja vai aonde vocês quiserem ir. E se ninguém quiser ir a lugar nenhum, imagina onde nós vamos. Lugar nenhum. Aliás, vai voltar para trás. Porque vai chegar um momento que
vai desanimando, e larga a mão. E larga a mão. Você sabia disso? Infelizmente. Ou às vezes, como alguns outros, olham e vê, aquela lá é melhor. Aquela ali é melhor, eu acho que eu vou naquela. Eu acho que eu vou na outra. Ué, está entendendo, igreja? Aonde nós vamos, se continuarmos assim? Depende de nós, igreja, depende de nós, tá bem? Por isso, amados, nós queremos ajudar você através deste livro. O livro de Deus, ele revela, ele ensina, ele reafirma o poder de Deus dispensado à igreja do Senhor Jesus. Este livro nos desafia, nos encoraja, irmãos, a viver vidas de poder no Senhor e como igreja, irmãos, sair e não ficar apenas esperando ver qual coisa mais ainda Deus vai revelar para nós. Não há mais nada. Deus, quando ele disse para João, encerra o que tem visto, e João encerrou o último livro, não há mais nada. Daquele momento em diante, era eles arregaçarem as mangas, arregaçarem as calças, comprar sapatos novos e sair pelo mundo pregando o Evangelho. Amém, igreja? Não havia mais nada de mistério, não há mais nada de mistério. As ordens já foram dadas, irmãos. Agora, eu sei que tem pessoas aí fora, quando nós saímos para convidar, para pregar, eles têm desculpas. Eu sei que algumas não têm qualquer interesse. Eu sei que algumas, por algum momento, parece que quer, mas depois já deixa, né? Eu derramei minha vida dias atrás em cima de pessoas, de casal, e fazia, e estava aí, parece que parou, não quis mais. Eu sei que essas coisas, nós não devemos desanimar, amém, irmãos? Nós devemos tentar de novo, e tentar com outro, e com mais um, e com mais um, e com mais um, e nós devemos ir. Eu sei que tem pessoas que dizem, e estão vivendo tradições religiosas, ou algumas estão tão envolvidas com o pecado, outras tão envolvidas na sua vida social, que infelizmente estão se afastando, mas nós precisamos entender, amados, a igreja tem que avançar. Não é mistério mais, é ordem de Deus. A igreja tem que avançar. É a nossa parte nos desvendar aquilo que Satanás está colocando como algo para tapar os olhos. Lembra lá de 2 Coríntios capítulo 4? Que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam e não creiam. O Deus deste século cegou o entendimento, que é pior, não apenas dos incrédulos para que não vejam, mas dos crentes para que não obedeçam, para que não entendam. É a nossa parte, amados, é a nossa parte, é mais leve. Difícil foi para Jesus carregar aquela cruz pesada, levar aquelas chicotadas, ter aquela coroa de espinho cravada na cabeça, sofrer vergonha, sofrer escárnio, e sabendo que ele poderia revidar, se levantar e destruir tudo aquilo, irmãos. Neemias, ele catou pessoas pelo cabelo, arrastou pessoas, bateu em outros. Outros fizeram. O Senhor Jesus ficou quietinho como uma ovelha, irmãos. A parte difícil foi do Senhor, agora é para nós. Não existe mais mistério, amém, amados? Agora, o mistério que é a igreja, ele deve ser feito ou transformado, me perdoe, em culto e adoração. Eu creio, amados, de todo o meu coração, que em cada culto, ouça o que eu estou dizendo, cada culto, Deus está aqui. Cada culto. Irmãos, não tenho nenhuma dúvida, se é o culto dos jovens e tiver 5 pessoas, 3 pessoas, 2 pessoas, 1 pessoa, Deus está aqui. Eu não duvido disso, irmãos. Se tiver 300 pessoas, Deus está aqui. Todos creem dessa forma? Muito bem. O que nos faz ficar em casa de vez em quando, sabendo que Deus está aqui para ser adorado? Você já parou para pensar? Não tem mais mistérios. Irmãos, é fácil arrumar uma desculpa para não vir à igreja. Mas, irmãos, nós não tem mais mistério.
A igreja do Senhor Jesus agora tem ordem, ela tem mandamento, e nós precisamos pegar isso e colocar em prática. E guarde esta frase: a igreja vai aonde nós quisermos ir. E se nós não quisermos ir em lugar nenhum, a igreja vai ficar parada. Nós vamos ficar velhos. Você é meu, eu não vou ficar velho, mas nós vamos. Você conhece a história? Tem igreja que fica velha, envelhece, não tem jovens, não tem crianças. Os velhos, a tendência de velhos em algum momento é partir para a glória. E aqueles que ficaram e não cresceram, o que acontece? Não vai fazer mais nada. Irmãos, vamos o mais rápido possível mudar a nossa igreja nesse sentido. Eu gostaria muito de desafiar você. São poucos, mas é o suficiente. Nós podemos ir adiante, né, irmãos? Crer que nós temos um Deus vivo e verdadeiro, que está sempre presente conosco. Um Deus, amados, que está aqui nos esperando para ser adorado. Amados, vir à casa de Deus me motiva, me alegra, me inspira, me impulsiona. Saber que a presença do Senhor, o culto é para Ele, lá no céu, amados, tem algo muito melhor do que nós oferecemos, mas Deus tem prazer em nos ouvir. Amados, nós devemos ser sensíveis a isso, a ação do Espírito Santo, devemos ser. Quinta-feira eu preguei lá na segunda igreja, irmãos, sobre a vida daquele homem Esdras, quando ele abriu o livro da lei, e ele leu para aquele povo, irmãos, houve quebrantamento, as pessoas caíram no chão, rosto em terra, e eles ficaram maravilhados, apenas com a leitura da Santa Palavra de Deus. Amém, igreja? Oh, meus amados, nós temos a leitura, nós temos o Espírito Santo, nós sabemos que Deus ajude-nos a mudar, fazer com que este mistério que é a igreja, agora revelada para nós, transforme-se realmente num lugar de adoração, e uma vez adorando ao Senhor, com expectativa, com alegria, nós sejamos inspirados, impulsionados, motivados a viver de uma maneira que possa honrá-lo, como Ele merece honra. Amém, amados? Deixa eu dizer algo para você. O incrédulo não vai fazer aquilo que a igreja tem que fazer, você sabia disso? Não vai. Eles não estão interessados de maneira alguma. Tem uma luta lá entre os políticos para barrar a igreja. Tem lutas querendo mudar a Bíblia ou impedir que a Bíblia seja pregada. Fora isso, irmão, já tem as tentações que nós somos cotidianamente já tentados. É um pastor que cai em adultério, é o outro que cai por questão de dinheiro, é um diácono que deu escândalo em tal coisa, é o outro que fez tal coisa, que traz desmoralização para a igreja, para o Evangelho do Senhor, e desmotiva o outro, porque as pessoas são assim. Em visita, alguém citou o nome de alguém que é crente, mas nem é batista, e nem é dessa cidade, não tem nada a ver conosco, mas a ação daquele homem me desmotivou a continuar andando com Deus. Isso para mim não dá para entender. Dá para entender? Não, mas assim é. Então, amados, já tem essas coisas que nos cercam. Então, que Deus nos ajude a realmente entender, amados, sobre o mistério que já foi revelado, e Deus tem expectativa que nós o façamos. O mistério, irmãos, em que vivencia este mistério, igreja, um amor mútuo. Irmãos, sinceramente, não tem nenhum outro lugar onde nós podemos compartilhar um amor tão especial como a igreja. Você sabia disso? A igreja é uma bênção, irmãos. Tem gente que diz lá só tem um bando de falsos. Eu fico tão bravo com isso. Porque no trabalho tem um bando de falsos. No futebol tem um bando de falsos. Nas festinhas que as pessoas fazem, tem homens todinho para cobiçar a mulher do outro. Um bando de falso em tudo quanto é lugar. Aí a pessoa diz: eu não vou na igreja porque a igreja só tem um bando de falso. Amados, é uma bênção a igreja. Atos capítulo 4, versículo 32. Olha lá comigo. Atos 4, 32. A palavra de Deus nos diz:
e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Amém, amados? Esta era a igreja. Um amor mútuo. Olha comigo em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 1. Romanos 15, 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade a seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda, diz a Bíblia, irmãos, o mesmo sentimento uns para com os outros segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, Colossenses 3, versículo 12. Quero ler algumas passagens que animam os nossos corações, irmãos. Colossenses 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entrelinhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidade, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em, a Bíblia diz, um corpo, que é a igreja. Domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Irmãos, são tantas as passagens. Depois tem Hebreus capítulo 10, do 19 ao 25, 1 João capítulo 4, de 18 a 21. Amados, esta é a igreja que nós devemos ser. Uma igreja que cai na graça do povo, que cai na graça da cidade, uma igreja que sente prazer, alegria e satisfação. É a prática do amor cristão. Irmãos, isso é um brilho divino. O que faz a igreja ser realmente algo muito especial nessa terra é o amor da igreja. Que Deus ajude, que nesse mistério que é a igreja revelada, o amor mútuo esteja realmente na vida de cada um de nós. Isso faz diferença. Terceiro, este mistério, irmãos, que nós vivemos, passa por uma participação de mordomia também. Olha comigo 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Então a igreja é um lugar de adoração, a igreja realmente é um lugar de comunhão, a igreja é um lugar de mordomia. Faz parte, irmão, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 14. A palavra de Deus nos diz: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais
para toda a beneficência a qual faço que por nós deem graças a Deus, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Tudo isso porque, qual é o assunto deste capítulo? Olha só o versículo 7. Cada um contribua segundo o propósito no seu, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amados, não há dúvida que fazer parte da igreja, do mistério do Senhor, dá a nós também a responsabilidade de sustentar a obra do Senhor. Na verdade, não somos nós que sustentamos. Na verdade, Deus sustenta através de quem? Da igreja. A obra de Deus é sustentada através de Deus, mas pela igreja. Deus usa a igreja. Aí você cumpre as suas ofertas, os seus dízimos, a sua promessa pela fé, e Deus faz o quê? Continua abençoando a sua vida. E você tem, e você continua fazendo. E é uma coisa, irmãos, que não cessa da parte dele, nunca. Cessa às vezes é de quem? Da nossa parte. Não há limites, irmãos, da parte dele. Às vezes há da nossa parte. Irmãos, contribuir financeiramente, isso é reflexo de graça. É reflexo de gratidão, é reflexo de amor, irmãos. A Bíblia diz: nós fazemos com alegria, não é por necessidade, porque sabemos que Deus ama aquele que dá com alegria. Com alegria. Praticamos mordomia, irmãos, por obediência. Praticamos mordomia por fé, por amor. Pelo terceiro mês consecutivo, o pastor Teril manda uma mensagem para mim: pastor, estou te mandando um valor na sua conta para a segunda igreja, usa como for necessário na segunda igreja. Talvez eu tenha falado com você em algum momento no passado que ele disse que ele iria fazer. O pastor Teril tem que ter compromisso com a nossa igreja. Ele é membro da nossa igreja. Ele não poderia fazer em qualquer outra igreja. Seja lá o valor que for, e é acima de R$700 que ele manda para nós, entre 700 e 800 reais. Irmãos, ele poderia levar a esposa dele para jantar fora, tomar um sorvete, fazer alguma outra coisa, mas ele tem prazer em nos abençoar. É amor, amém, irmãos? Quantos aqui tomaram tempo para conversar com ele? Nós nem tivemos pouco tempo para fazer, mas ele ama. Ele ama, amém, amados? O irmão Márcio, eu até coloquei, e verdadeiramente, depois que eu coloquei no grupo da igreja, a fala, eu fiquei tão feliz com a fala do irmão Márcio, pela bênção que alguém foi para ele, dando a ele uma oferta de 17 mil para ele comprar um carro. Irmãos, dá para entender alguém dar oferta para alguém de 17 mil? 17 mil cá para nós, faz falta para qualquer pessoa, assim ou não? Alguém simplesmente que é missionário e diz: vou dar uma ofertinha. Não, desculpa, não falou ofertinha. Deu uma oferta para o irmão Márcio. Irmãos, faz parte deste mistério de Deus, a igreja, Deus usar as nossas vidas para abençoar. E contribuir é reflexo do nosso amor e gratidão. E o contrário disso, irmãos, é confissão da nossa incredulidade e apego nosso às coisas deste mundo. Você sabia disso? O Senhor Jesus nos diz que nós não devemos, irmãos, fazer dos bens materiais o nosso Deus, os nossos tesouros, porque onde estiver o nosso tesouro estará também o nosso, e não
Eu vim aprender isso na igreja, amém, amados? Este mistério que nós fazemos parte, também é um mistério que nos leva a praticarmos aquilo que nós chamamos de mordomia. Mordomia. O que é um mordomo, igreja? A Bíblia diz que cada um de nós devemos ser o quê? Bons dispenseiros. O que são um dispenseiro? Ou o que era um dispenseiro? É alguém que cuidava da dispensa. Era um mordomo. Era o administrador. Agora cá para nós, o administrador era o dono? Não, ele administrava. O que nós somos, igreja? Mordomos, administradores. Aquilo que nós pegamos do dono, nós corremos problemas depois. Porque não pode. Se você pegar algo que não é seu, né, eu sei que a política dá um nome diferente, né? Na política dá um nome de desvio, né? Alguém desviou tantos reais, né? Mas na verdade a palavra é outra. Se não, é outra. Não é desvio. É roubo mesmo. E a Bíblia diz que nós somos de Deus mordomos. Mordomos. E quem nos ensinou isso, pastor? Vai entendendo a igreja. A igreja é um lugar de adoração, a igreja é um lugar de comunhão, e a igreja é um lugar de mordomia. Irmãos, é a mordomia do povo de Deus que faz a obra de Deus crescer. Você sabia disso? Sabia? Eu sei que você sabe por quê? Quando você olha para aquele quadro, você percebe. Sabe por que a nossa igreja cresceu? Porque a igreja aprendeu a ofertar para missões. E viu que o quadro cresceu. O quadro cresceu, vários lugares pregam a palavra. Quando você pensa, puxa vida, lá no passado a igreja ofertou para o pastor André comprar a madeira da casa dele, a igreja ofertou para o pastor Coelho comprar 80% daquela igreja lá em Bom Jesus, a igreja ajudou o pastor Deusânio, a igreja ajudou o Serra Azul, a igreja construiu. Espera aí, que igreja? Quem construiu? O povo ofertou, amém, irmãos? O povo de Deus. E ninguém saiu dessa igreja porque ficou pobre. Pastor, eu vou abandonar a igreja porque eu, congregando naquela igreja, eu fui tão desafiado que acabou meus recursos, acabou meu dinheiro, de tanto dar dinheiro para o senhor ou para a igreja, quando o senhor fazia desafio. Ninguém. O pessoal sai por causa de coisinha besta, né? Que não dá para se entender. Sai por isso. Mas por causa de ficar pobre, ninguém. É porque é muito, né, sensívelzinho, muito, não pode poesia porque dá problema. Então, amados, eu quero que você entenda. E nós vamos para o último ponto. Primeiro, igreja é lugar de adoração, é lugar de comunhão, é lugar de mordomia. Agora, irmãos, a igreja, a Bíblia diz que ela é um organismo. Amém, amados? Não é apenas uma organização. Para a justiça, para as leis do nosso país, a igreja é vista como uma organização. Mas Deus diz que a igreja é um organismo. E um organismo, então, dá a ideia de ser uma coisa viva. Amém, amados? Se é vivo, o que naturalmente acontece com coisas que são vivas e que nascem, que surgem? O que acontece, igreja? Cresce. Amém, glória a Deus. É isso mesmo, igreja. A igreja, então, tem que é um lugar de crescimento. Crescimento. Quer dizer, então, irmãos, que nós precisamos crescer, sim. Amém, amados? Amém. O que é que nós estamos fazendo para crescer? Não deixe as expectativas apenas em cima dos pastores. Nós devemos fazer algo para a igreja crescer. Nós devemos ganhar almas, amém, irmãos? Pregar o evangelho, louvado seja Deus, vamos fazer isso. Mas não é como puder. Nós precisamos ter isso em mente como cristão. Eu preciso dar a minha contribuição para a igreja crescer. Entregar um folheto, fazer um convite, oferecer uma visita. Amém, igreja? Porque eu quero ver a igreja crescer. Não está nos teus planos, irmãos? Sim ou não? Tem que estar nos nossos planos. Ver a igreja crescer não é errado.
Não é por orgulho, não é que eu quero que a igreja cresça, que vai ser a melhor igreja da região. Não, nada disso. Eu quero ver a igreja crescer porque é normal um organismo vivo. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. A igreja de Deus, com Deus nos liderando, pelo seu bendito Espírito, fortalecendo as nossas vidas, dando-nos a sua palavra, colocando pessoas para poder nos encorajar, para nos instruir, para nos animar, para dizer: nós vamos com você. Amados, não é normal uma igreja crescer? Pastor, mas, irmão, nada disso. A igreja tem que crescer. E quem é que vai levar a igreja ao crescimento? Só o pastor? Não. O pastor desafia. E o pastor diz: vem, povo, vamos. Eu não sei. Vai chegar um momento que nós vamos ter que fazer o quê? Ô, gente, chegou todo mundo para adorar, vamos cantar 2 cânticos. Irmãos, a questão é o seguinte: pega todo mundo as Bíblias, de 2 em 2. Irmão Patrick, depois você tranca a igreja, para todo mundo sair. Não vai ter culto. Vamos sair para evangelizar. Aí depois vai irmãos, de novo, mas não vamos ter culto. Mas vamos sair para evangelizar. E nós vamos sair para evangelizar. Aí nós vamos sair para evangelizar. Ah, pastor, vai, mas vamos ter culto. O dia que nós aprendermos que nós precisamos, como igreja, fazer a igreja crescer. Porque senão nós vamos acostumar que a igreja é apenas lugar de eu ir e colher bênção. E ser ensinado, e aprender e crescer. Mas espera aí, nós temos que colocar em prática. Amém, igreja? E igreja, entenda isso, amados. Eu sou tão agradecido por você estar conosco nessa noite. Então, o que eu estou falando não é... Você pode tomar como repreensão, ou você pode tomar como encorajamento. Eu gostaria muito que fosse da segunda forma, como encorajamento. Levá-los a entender... É verdade, eu vou fazer porque é verdade, ué. Que isso? Eu posso? Não, eu devo. Amém, igreja? Amados, se nós ficarmos olhando apenas para nós, para o nosso problema, para a nossa dificuldade, é isso aí mesmo. O sininho vai tocar, o site vai mostrar, no Instagram também tem, um grupo lá da cidade, todo dia. É 2, 3, 2, 3. Está morrendo. O povo está morrendo aí. É salvo, não é? Não sei, nossa. Ó, pronto, vizinho do quarto. Quantas vezes eu indo trabalhar, passava de frente à casa dele. Eu nunca fiz um convite para ele, para ir na igreja. Agora, dias atrás, indo para o trabalho, morreu. Já morreu outro vizinho também da esquina. Já morreu outro vizinho um pouco para baixo também. Já são 3 vizinhos lá da segunda igreja que morreram. Amados, é assim. E nós, não, vamos aprender um pouco mais. Vamos lá, vamos ver. Ixi, mas aquele texto, não, aquele texto eu não conheço por. Quem vai pregar? Ah, não, o pastor viajou, não, então vamos na igreja, não. Amados, nós estamos longe de ser uma igreja que o Senhor lá nos planos, já imaginou os planos de Deus? Lá no céu, eu vou instituir a minha igreja. E como será a minha igreja? Qual que era a expectativa do Senhor? Eu ensinei lá na segunda igreja, mas de vós, ó irmãos, Deus espera coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Amém, amados? O mistério tem que crescer. A igreja precisa crescer. Além de estarmos juntos, nós precisamos sair juntos, irmãos, e levar a igreja a crescimento. Lembra de Moisés? Eu preguei na nossa igreja, quando Moisés olhou para Obed e disse: vem conosco e te faremos bem. Lembra dessa mensagem? Vem conosco e te faremos bem. Às vezes eu conheço que todo lugar que eu vou prego, ela está cansada de ouvir, né, Tadinho? Mas tem algo que chama tanto a minha atenção quando Moisés implora para Obabe, venha conosco e te faremos bem. Aí Obabe disse: não, eu não vou. Aí Moisés muda e diz: Obabe, você conhece o caminho do deserto, vem conosco para nos ajudar no caminho. Irmãos, cá para nós, não é que Moisés era um mentiroso. O caminho do deserto não precisava de ninguém mostrar. Deus, durante o dia, dava a nuvem, à noite a coluna de fogo. Mas por que Moisés falou? É porque ele queria ensinar-nos a seja insistente. E aí Moisés disse: Oba, vem conosco, porque você nos fará muito bem.
Irmãos, nós pensamos que ao sair nós vamos fazer bem para os outros. Ao sair nós vamos encontrar pessoas que vão fazer muito bem para quem? Para a nossa igreja. Futuros músicos, futuros pregadores, futuros professores, amém, amados? Então vamos sair e vamos dizer para as pessoas: gente, vem conosco e te faremos bem. Mas primeira coisa, nós precisamos acreditar na igreja, entender o que é igreja. A igreja é o mistério de Deus. Deus fez todo o mistério desde lá no Velho Testamento, mostrando o ministério sacerdotal, pessoas oferecendo suas necessidades ao Senhor. Deus estabeleceu o ministério profético, Deus falando ao povo. Deus mostrou e aprovou o ministério da casa, as pessoas se reunirem para aprender do Senhor, cultuar e adorar a Deus. O ministério do próprio Filho, e Deus estabeleceu o ministério da igreja, irmãos. E aí, quando o ministério da igreja foi mostrado, plantado, Atos capítulo 2, agora não tem mais mistério, agora não tem mais judeu, não tem mais gentil, agora todos, é através do Evangelho do Senhor Jesus que a pessoa pode unir-se a um corpo chamado Igreja de Deus, amém, amados? Nós fazemos parte dela, e se fazemos, irmãos, devemos entender que ela é o palco do trono da graça de Deus, no sentido de adoração. Venham adorar, não percam culto, nenhum sequer, não percam. Faça isso no seu coração: eu não vou perder mais nenhum culto na minha vida, a não ser impedido por trabalho, a não ser impedido por enfermidade, ou talvez por alguma outra questão muito legítima. Eu não vou perder culto, eu não vou escolher culto. Todo culto, Deus está lá, todo culto tem um pastor lá pregando para nós. Eu quero estar lá, amém, amados? Façamos desta igreja um trono de adoração, um lugar onde se vivencia amor mútuo, um lugar onde se pratica uma mordomia com alegria, e um lugar onde nós realmente somos desafiados a crescer, e nós vamos abraçar o desafio, e nós vamos crescer. E você vai dizer: pastor, que bênção que está a nossa igreja, amém, amados? E não é por causa do pastor, é por causa da igreja que decidiu: vamos um pouco mais além, amém, amados? Vamos um pouco mais além, vamos além. Eu quero uma igreja para o futuro melhor do que a que nós temos, muito melhor. Eu quero, e eu anseio que a nossa igreja do futuro seja melhor do que essa que já foi. Quem impede isso, igreja? Ah, pastor, o governo. Que governo? Aqui não tem nada disso. Ah, o diabo. Sabe desde quando o diabo está tentando lutar para destruir a igreja? Faz tempo, amados. Quando não tinha igreja serrana, esse miserável já existia, e ele não queria que fosse plantado. Mas o pastor Jaime veio e plantou, e outros irmãos vieram e regraram, e outros semearam, e outros regraram, e outros foram fazendo, e a igreja chegou no que está, amém, amados? Parar para quê? Por causa de Lula, por causa de diabo, por causa do quê? Só para se nós quisermos, porque se você não quiser, nós podemos ir além. Não tem ninguém que pode nos parar, só Deus, irmãos. E entenda, Ele não quer que paremos, Ele não quer que paremos, de maneira alguma. Vamos orar neste momento, e que Deus aplique a palavra de Deus no seu coração. E repito mais uma vez: não é de maneira alguma, irmãos, repreensão, é encorajamento. Vamos para frente, igreja, vamos ganhar almas, vamos testificar, vamos convidar, vamos falar de Jesus, vamos disparar versículo